MS Dia Preview, informação até você. Ele é advogado, foi vice-prefeito de Sidrolândia, isso depois de ter sido um dos expoentes da juventude do MDB de Mato Grosso do Sul. Com ele eu converso sobre o panorama político da cidade, que é uma das maiores economias do estado. Se fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito bom receber você aqui na reta final do MS Dia. E um cara que, assim, é a prova que a juventude dá certo, né? A renovação, quando ela acontece bem qualificada, ela traz um benefício para a sociedade. Você ocupou muito bem o cargo de vice-prefeito de Sidrolândia, passou pelo cargo sem problema nenhum, deu contribuição para a cidade, deu um exemplo e mostrou como que a coisa consegue ser feita no rigor da lei da melhor forma. Depois da sua saída, a cidade virou do avesso, não ficou da melhor forma, né? Mas a tua parte você fez. Seja bem-vindo ao MS Dia, parabéns, Dr. Wellison, e você sabe que a casa aqui é sua, né? Principalmente para dar panorama para a gente sobre Sidrolândia, né? Obrigado, Danilo, obrigado, MS Dia, por sempre estar... Eu sou um assíduo, né? Eu sempre leio as matérias, acompanho as entrevistas aqui, né? Várias pessoas importantes, aí abre espaço para a gente aí que é do interior também, que em algum momento a gente se sente importante quando tem esses convites. Muito obrigado. Fico contente, né, pelos elogios, e a gente tem um ideal, a gente tem um caminho a seguir e a gente sempre vai tentar sempre manter esse caminho que até agora deu certo, né, principalmente com as pessoas atuando na política ou fora dela indiretamente, mas sempre colaborando de alguma forma. O que eu acho muito interessante na tua biografia e que é um exemplo para todo mundo, porque na juventude você vê gente que deu certo, algumas raridades, como é o teu caso, e muita gente que reclama, que fala que a juventude não tem espaço, que quer que a coisa caia do céu. Para você chegar até onde você chegou, você teve um caminho de muita humildade, muita resiliência, muita servidão, muita tranquilidade de que as coisas aconteceriam naturalmente, né? E você ganhou o coração e a confiança do principal líder político de Sidrolândia, da história de Sidrolândia, o único cara a governar a cidade por 5 vezes. E a partir dessa relação de amizade de vocês, de alguém mais experiente com alguém que estava surgindo, aparece essa coisa boa de um partido que não é qualquer partido. Foi o primeiro partido a ter diretório nos 79 municípios e que representa também muito para o Mato Grosso do Sul, que é o MDB. Em algum momento lá atrás, você imaginava que chegaria tão longe e aquele movimento de juventude para a Sidrolândia seria decisivo como foi? E vai voltar a ser, ainda mais depois dessa crise que a cidade está passando? Bom, Danilo, eu na verdade assim, eu sempre tive uma visão da política, eu nunca quis entrar na política para dizer eu vou ser tal coisa na política, não. Eu sempre entendia que a importância, né, do movimento, né? Que eu tinha que estar preparado e que eu tenho que estar ciente e consciente de que as pessoas que ali passaram, elas têm que contribuir conosco. Aquelas pessoas que você mais se identifica com a gestão, a forma de conduzir, é igual nessa polarização no nosso país. Tem gente que se identifica mais com o Lula e tem gente que se identifica mais com o Bolsonaro e tem gente que se identifica mais com a turma do centro, né, do meio. Então você tem uma linha, né, que na verdade quando você tem uma ideologia, é um desejo que você tem de expor ele para poder fazer uma gestão ou algo nesse sentido. Então eu sempre tive uma visão de tentar assim dizer, vai ter a minha hora daquilo que eu acho que eu tenho capacidade, mas eu tenho que chegar lá, eu não posso fazer feio, eu tenho que estar preparado. Então, eu sempre me preocupei mais em me preparar. Aí as pessoas me perguntam, mas você está estudando demais? Não, eu sempre me preocupei em estudar e me preparar para mim, quando aparecer a oportunidade que acharem que tem que ser você, eu chegar lá e não decepcionar e colocar o meu ideal daquilo que eu sempre defendi, né? E na política eu sempre apostei. E eu sempre deixo muito claro nas conversas, abertamente a todos, e que são duas pessoas que, quando forem candidatos, não precisam perguntar para mim, em quem você vai votar? Eu falo do Dalto, se o Dalto for candidato, as pessoas nem precisam perguntar em quem eu vou votar. E do Dr. André também, Putinelli, que se perguntar se o Dr. André foi candidato a governo, você vai votar em quem? Não precisa me perguntar. Não precisa, a resposta já está pronta e enquanto eles forem candidatos, estiverem ali, terão o meu apoio e o meu respeito sempre por conta da visão administrativa deles. Como um baita advogado, uma figura técnica, né, que entende muito da gestão pública,
você pode dizer bem de camarote que a gestão pública ela é simples, os problemas que são complexos, principalmente se a gestão que tiver no poder deixar a coisa correr solta e tudo mais, né, que é o que muitas vezes acontece no Brasil. Né? A lei, ela sendo cumprida, já é meio caminho andado, mas muitas vezes a articulação política que vai fazer, na verdade, a coisa dar certo ou não. Né? O MDB ele é um partido de articulação política, né? Que na democracia do Brasil foi decisivo no momento que pacificou-se as coisas, né? Como agora recentemente também teve essa questão. Você é de uma cidade onde a polarização é cultural. Né? Se para muita gente é novidade a polarização do Brasil, em Sidrolândia ou várias outras cidades é bem clara essa questão. E a polarização nem é coisa ruim, né? É muito melhor você ter às claras quem que é cada um do que você ter tudo meio misturado. Lá, por exemplo, a terceira via não deu muito certo. Né? E houve 2 tentativas, no caso. Né? Seria a volta da polarização para a cidade, para o município voltar a desenvolver? O Sidrolândia sempre quando teve 3 candidatos, o terceiro candidato ali que ficava, ele fica com poucos votos. Né? Independente se for um candidato ruim ou bom, ele sempre... as pessoas falam, não, eu vou votar ou no fulano ou no ciclano. Então, sempre ficam divididos ali. E vai se manter isso aí, ainda tem uma polarização. Eu falo que de ideia, eu acho que houve uma forma de mesclar algumas situações, porque com tudo isso que acontece na política num contexto geral, eu particularmente falo que tenho uma visão e que isso vai muito de encontro com que você conversando com as pessoas. Eu entendo, por exemplo, Bolsonaro fez coisas boas? Fez. Lula fez coisas boas? Fez. Bolsonaro errou? Errou. Lula errou? Errou. Então, tem os acertos e os erros, né? Então você tem de ambos os lados pessoas boas e pessoas ruins. Né? Eu tenho dentro do MDB pessoas boas e pessoas ruins. Então você tem que saber, ter um jogo de cintura para conseguir colocar isso numa gestão, por exemplo, do município. Porque a eleição municipal ela é totalmente diferente de uma eleição estadual. Verdade, ela é muito prática, né? Ela é muito isolada. Né? Você tem locais que o PL e o PT estão juntos, e como que vão colocar no mesmo palanque? Por conta da nacional. Então, essas particularidades que elas têm que ser vistas com bons olhos administrativos. Saber que pessoas do PT têm pessoas competentes e saber que no PL tem pessoas competentes. Né? E saber diversificar e tentar fazer uma gestão com pessoas técnicas. Que toda boa gestão é porque tem boa equipe. Se não tiver uma boa equipe, não tem uma boa gestão. O prefeito sozinho não faz nada. Não faz nada. Então, você tem que ter essa equipe boa e você tem que ter essa visão. E, lógico, está acompanhando as evoluções do dia a dia, né, que tem acontecido tanto na educação, na saúde, questão financeira, que os municípios estão com dificuldades, e também aquela questão que não deveria ser um requisito, que deveria ser uma coisa natural. Quer dizer, o prefeito tem que ser honesto. Isso tem que ser uma coisa natural. Hoje não, hoje nós estamos procurando requisitos. O prefeito tem que ser honesto. Então, estamos colocando um requisito que tinha que, por si só, ser algo natural. É isso que é a dificuldade. Mas, por exemplo, a régua não baixou muito? Porque, por exemplo, assim, você foi um ótimo vice-prefeito, né? Tem vice-prefeito que a população nem sabe o nome, você foi um cara presente, acompanhou, honrou a bandeira do MDB e tudo mais. Mas, por exemplo, assim, se tratando de Dalto Fiuza, ele é um cara que ele mudou o patamar da cidade, em questão de desenvolvimento, migração de pessoas para lá, reconhecimento no cenário estadual, como Sidrolândia está entre as 10 mais, né? E tudo mais. O mesmo vale para o André Putinelli, tanto no governo quanto o prefeito de Campo Grande. Hoje, parece que nem exigir muito dos políticos se exige, né? Todo mundo está se contentando com qualquer coisa. E aí, por exemplo, assim, o prêmio de tudo isso tem sido aí ou gestão que não vai muito além do normal, ou a gestão com escândalo, como aconteceu em Sidrolândia lá, também que é meio delicado, porque o escândalo às vezes é direcionado a A, B ou C, né? As pessoas que erram, não é o partido, não é a gestão, né? Sempre tem uma pessoa que está errada ali. Mas enquanto se discute isso, muita coisa deixa de se resolver, né? E a população sofre, no caso, né? O problema maior, por exemplo, quando eu atuei como vice, lógico, eu bati de frente com muitas situações dentro do município. Quando você esteve lá um período lá, você via que as pessoas algum grupo ali não tinham muito uma proximidade comigo, então eles utilizavam meios ardilosos para tentar me atacar. Então criavam fatos, né? Porque é uma renovação, né? É alguém do futuro do MDB. Né? Se fosse uma época passada, aquela época que só tinha jornal, não tivéssemos sites, não tivéssemos WhatsApp, rede social, eu estaria com
uma complicação, porque eles iriam soltar jornais, porque eu não teria condições de distribuir jornal, falando de uma situação criada por eles e eu não conseguiria rebater. Então eu com as redes sociais, eu consigo, com o WhatsApp, você consegue rebater, você consegue neutralizar e desmentir eles no mesmo momento. Mas chegou ali entre 1 ou 2 sites, só que nunca falaram de mal da minha pessoa. Inventaram, na verdade. Agora tem sites lá que trabalhavam incansavelmente por conta de que às vezes eu pegava no pé numa situação que a pessoa estava fazendo algo ali que não... ocupando um bem público que é do poder público, tentando surrupiar o bem, para não dizer, tentando se apropriar do bem, começavam a falar mal, começavam a criar fatos, né? Aí começam a não achar fatos políticos, começam a achar fatos familiares, né? Dizendo, fulano tem um processo que deve no Serasa. Vamos dizer assim, sim. Uma negativação que 90% da população hoje tem. Assim, pega uns detalhes ridículos para expor, para tentar denegrir de uma forma. Só que nunca funcionou. Então a gente sempre tenta trabalhar e caminhar certinho, porque se você caminhar um pouquinho errado aí na política, você é fuzilado de uma forma incansavelmente pelos opositores, que é a minoria, mas que incomoda e tem poderes da caneta, né? Então a gente tem que sempre manter esse ideal e esse comprometimento, né? Tanto com o partido e com a lealdade partidária. Isso tem que ser bem dito, porque a gente tem que ser leal com o partido e leal com as pessoas, né? E ter uma gratidão também na política, mesmo que na política muitas pessoas são ingratas e não te... às vezes você ajudou ela e ela não te favoreceu em algo, mas acho que você não tem que olhar isso, você tem que olhar do tanto que você faz o bem e do tanto que você é leal. Se vai ser ruim ou bom, eu não sei, você fez sua parte e ponto final. Em Sidrolândia é muito claro o DNA das duas forças principais políticas, né? O PSDB é mais elitista, né? Não tem muita ligação com o povão. O MDB acabou tendo mais governos porque tem essa ligação com o povão, com o assentamento, e é muito ligado ao servidor público, né? A qualidade de vida e condição de trabalho do servidor público. Claro que no dia a dia, em cada mandato, isso também se confunde um pouco, um acaba espelhando um pouco a estratégia do outro, mas em geral, como a população em média vai lembrar de um e de outro, são essas questões, né? E cada um contribuiu de alguma forma. Por ter talvez um repertório maior, o MDB também teve presente nos governos de terceira via, como foi do Marcelo Ascoli e agora da Wanda, né? Não por uma questão ideológica, mas para defender valores que são inegociáveis com a cidade. O servidor público, quem está ali, o técnico, ele acaba se referendando ou está muito ligado à força do MDB. E o mesmo vale também com relação a outra Sidrolândia que muita gente ignora, né? Que é do assentamento, que é do São Bento e tudo mais, né? Você acha que esse é o grande trunfo do partido que você escolheu para a tua vida e que, apesar das polarizações de Lula, de Bolsonaro, de tecnologia, de tudo mais, isso vai passando o tempo e é uma coisa que nunca vai ficar para trás, né? Que é essa conexão direta popular? O MDB, partido de centro, eu falo que ele porque, é partido... na verdade, a Wanda ganhou isso através de vocês, né? Apesar de estar muito ligado ao Gerson Claro também ali, foi através da aliança com o MDB que consegue, né? O Dalto tem uma popularidade muito grande em Sidrolândia, isso é inegável lá, ele ainda hoje popularmente é o mais forte, isso é importante por conta do trabalho que ele fez em Sidrolândia. Então ele sempre teve esse olhar, não um olhar dizendo assim, vou olhar só para a classe baixa que eles falam, né? Mas não, ele teve um olhar assim... para todo mundo, né? E nunca foi de perseguir as pessoas, de falar, você não votar em mim, eu vou tirar você do emprego. Então sempre teve essa cautela de falar, não, as coisas têm que... eu vou te conquistar com o meu trabalho, né? Eu não vou te conquistar perseguindo, na ameaça, né? E acaba a pessoa, às vezes, revoltada, até indo contra e criando um ódio. É o que acontece hoje lá. E o MDB, ele sempre participa das administrações de alguma forma. Então, ele contribui. E todo político, igual nós, como eleitores também, a gente vota num candidato esperando algo. E aí, daqui 4 anos, se ele não fez aquilo que a gente... votou e esperou, daqui 4 anos a gente vota contra e coloca outro, então assim segue-se o ciclo. A democracia nos permite isso no país. E o MDB colaborou com a eleição da atual gestora e por motivos também de também não compactuar com certas situações lá, e inclusive todo mundo está vendo aí, o MDB tem que apostar em outra coisa, não dá para se manter apostando algo assim. Eu falo em MDB,
Tô falando eu. Lógico, tem cada um fala por si, né? Mas assim, eu entendo que o MDB, eu como MDBista, entendo que não tem como compactuar com o que está acontecendo. Fechar os olhos e dizer, não, está tudo bem, que não está, não está. Se não está tudo bem, eu venho aqui para Campo Grande, venho para outros municípios, as pessoas ficam tirando sarro, então é chato porque nós estamos com uma potência, em uma industrialização, a Impasa, a JBS, as empresas chegando, e você passar por situações e falar, e aí? Assim, escutar, falta mais, tem alguém solto lá ainda? Escutar piadas no sentido de uma cidade que você nasceu e cresceu. Uma suposta corrupção rasteira, né? Do nível mais baixo que existe, essa é a suspeita da Operação Tromper, né? É uma situação complicada, né? Então, assim, de uma forma mais técnica e ética profissional, como eu também, eu atuo já desde 2022 ali, eu sou advogado já tem 10 anos, né? Então, mas desde 2022 estou atuando bastante na parte privada, na advocacia, e atendi também parte dessa operação. Então, por questões éticas, eu não toco muito no assunto, porque a coisa do meu trabalho particular não tem nada a ver com política. Eu sempre divido essas situações, né? Eu não sou advogado criminalista, né? Eu atuo em algumas questões criminais que são sujeitas ali através de clientes, mas eu não sou criminalista, a minha tendência é outra, eu sou mais da área do direito contratual, um pouco do direito público, eu fico mais nesse rumo. Então, a gente divide, mas é muito triste uma cidade com potencial de Hidrolândia e a gente virar motivo de chacota aqui, principalmente na capital. Pois é, e assim, é uma narrativa que fica até difícil da população entender, né? Porque toda a questão de esquema é difícil explicar, cai no telefone sem fio, vira um troço esquisito, mas o que fica evidente para Mato Grosso do Sul, diante do que está sendo investigado em Hidrolândia, é algo que vai muito ao contrário da escola política que você teve, né? Você, apesar de jovem, é um político raiz, né, que foi treinado e mentoreado por políticos raiz, e a política raiz é aquela história. Época de eleição, época fora da eleição, época fora da eleição. E na eleição é quem tiver mais sola de sapato e quem tiver mais condição ganha e vai na raça. Agora, de uns tempos para cá, principalmente depois da ascensão do PSDB no estado, mudou-se um pouco a política aqui e ficou uma coisa muito baseada no dinheiro, né? Algo que ninguém aguenta, virou um leilão que todo mundo tem valor, né? O suplente tem valor, o ex-vereador tem valor, o atual vereador, tanto é que o Riedel ganhou uma eleição com mais de 700 vereadores apoiando e tantos outros suplentes e tudo mais. Esse tipo de política, você acha que está caminhando para um esgotamento ou ainda vai muito longe? Porque isso, de certa forma, muda totalmente a atmosfera de todas as campanhas, né? Não só do mais rico, né? Que cada vez tem que gastar mais, né? Cada eleição que vem, ele gasta mais. O eleitor, o que acontece? Ele se decepciona com algumas situações, daí ele fala, já que todo mundo é igual, vamos fazer também, vamos pegar. Né? E aí, junto com a crise financeira e tudo mais, então aproveitam, né? Alguns eleitores, não são todos, vamos generalizar. Mas há sim uma questão de você ter uma campanha cara, a outra campanha vai ser o dobro ou o triplo mais cara. Então, se você tem uma forma de conduzir uma campanha, você tem que continuar conduzindo ela. Né? Precisa, porque assim, em 2016, você venceu, você estava lá junto. Foi uma coisa Davi contra Golias, né? A eleição do Marcelo Asco, que você é vice, vocês competem contra uma campanha que era quase o dobro de estrutura da de vocês. Né? Eles perderam. Aquela campanha, na verdade, eu acho que foi mais um jogo de estratégia política, de momento também. De chão, né? Toda política tem um momento, né? Sim. E aí tem aqueles momentos que ganham políticos, às vezes, que a gente nem imaginaria, né? Acontece muito na eleição estadual. Que tem uma frase que fala que quando tem uma ventania, até pato voa. Então a gente vê que tem políticos que decolam ali porque se taxam de algo que não são, e aí quando que pega o diplominha lá, já muda, a gente viu com vários políticos. Toda política, e na advocacia também eu aprendi, tudo é estratégia, a política. Porque se você tem uma condição, numa guerra, eles falam que se você cair numa guerra sem arma, uma coisa que você vai tomar é tiro. Então, se você vai para uma guerra com uma pessoa que tem uma estrutura, tem um governo municipal, um governo do estado junto, você tem que agir no erro. Porque se você bater de frente, no dinheiro você não ganha. Contratando cabo eleitoral, conversando, não vai conseguir. Então, você tem que agir sempre nos erros. Então, você vai trabalhando de uma forma de tentar minar,
né, para tentar fazer não uma desconstrução da imagem, mas do governo em si, para dizer, ó, o que eu tenho aqui é melhor que isso aí. E você tem que conseguir meio de uma forma de um vendedor. Você tem que fazer a pessoa acreditar no teu projeto e comprar o teu projeto. E o eleitor sentir o poder dele, né? Que Mas muitas vezes ele esquece também. Comprar, mas não com dinheiro. Se você dá um dinheiro aqui, ele vai falar para outro, aí todo mundo vai querer que você compre ele com dinheiro. E nunca mais vão te ver como um político que está vendendo algo para a pessoa adquirir por dentro e dizer, ó, eu tenho uma esperança aqui para meus filhos que eu acho que vai mudar. Você tem que impor essa mudança na pessoa. Então você tem que sempre manter. É difícil porque se você vai com um pensamento diferente dentro de uma administração, você, ó, eu vou fazer assim, 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 você vai bater de frente com o sistema. E o sistema é destruidor, avassalador. Eles não têm pudor de ninguém, eles não têm pudor. E eu sempre utilizava antes também, pensava também no começo que eu entendia de uma coisa mais maquiavélica, né? Dizendo que eu escutei vários políticos assim, renomados, falando que na política você não pode só perder, o restante você pode tudo. Eu já acho o contrário hoje. Eu acho que tem política que é bom você às vezes perder. Você tem que perder. É bom para você. É bom para a cidade, é bom para alguma coisa. É bom. Né, ó, perdeu porque foi bom. Esse não seria o ideal. É igual dinheiro. Tem dinheiro que é bom você não ganhar. Tem dinheiro que é bom você deixar quieto, porque traz muito problema. Você pega um político que faz muita amarração. Amarrei com fulano. Então você vai sobrecarregado para um governo que vai acontecer duas coisas. Ou você não vai cumprir, e aí vai sair como mentiroso, ou então você vai fazer uma implosão no governo. E tem outra situação, é que todo mundo quer ser candidato agora, a vereador, vamos dizer, a maioria das pessoas. Só que quando você nomeia as pessoas ali que são possíveis candidatos ali, que ficaram em suplência, para terem cargos políticos de secretário, hoje as gestões não permitem mais você ter uma gestão mais ou menos. Ou você vai ser muito bom, ou você vai ser ruim. Então você tem que ter uma pessoa técnica na área, porque o vereador suplente ali, que geralmente a gente vê muito isso, né? Suplente assume a secretaria, sim. porque não conseguiu. Você não consegue mais ter um controle, porque com a mídia agora, com o celular, o WhatsApp, a pessoa... suplente não tem compromisso com nada, né? Ele está num partido, daqui a pouco ele troca para outro. E geralmente o que você percebe? Que esses vereadores não, suplentes, essas pessoas que têm interesse em ser candidato alguma... Lá na frente, eu quero ser candidato. Eles começam a trabalhar meio com um governo paralelo na secretaria. Querendo fazer coisas que aí você tira a hierarquia, que o prefeito tem que ter a hierarquia. Sim. Né? Tem que ter a hierarquia. Eu particularmente não concordo, por exemplo, de uma Câmara, funcionários que recebem mais que vereador. Não pode. Numa empresa, o diretor tem que receber mais que os subordinados. Isso é uma hierarquia, para você ter um respeito, né, administrativo. Então você não pode inverter, você tem que ter uma coisa organizada. Se você coloca uma pessoa que tem a pretensão de ser candidata, ela só trabalha visando a imagem dela, não vai ser uma boa administração daquela secretaria. Porque ela não está voltada ao interesse do que é realmente para fazer uma gestão em conjunto. Então ela começa a fazer o quê? Um quer aparecer mais, o outro quer aparecer mais, o outro... Então tem que mudar isso. Esse é um ponto interessante. Quando eu morei lá e a gente se conheceu, eu não imaginava, mas eu me deparei com uma cidade que tinha uma autonomia muito própria, uma independência em relação a Campo Grande. Apesar de estar perto, Sidrolândia, não tem nada a ver com Campo Grande, tem uma vida própria, tanto na questão econômica, quanto na questão política, na questão social. Não espelha em nada Campo Grande. Tanto é que todo mundo de lá vai para Campo Grande, mas já volta rapidão, né? Não tem essa mistura, né? E aí eu tive que realmente passar a ser da cidade para poder conseguir trabalhar da melhor forma lá. Nesses últimos episódios que aconteceu na cidade, a gente teve aí alguém na pasta principal da prefeitura, sendo alguém que não é de lá, né? Que ficou com a chave do cofre e não tinha um projeto para estar lá. Era um projeto temporário de alguém que tinha que voltar para Campo Grande para ser vereador a qualquer momento. E esse foi o grande erro estratégico, talvez? Porque você não pode dar chave de uma cidade daquele tamanho para alguém que não tem compromisso total com a cidade. Eu entendo no aspecto político, pelo contexto administrativo, os procedimentos que são de tudo que acontece numa administração, ninguém faz nada sozinho. Entendi. Isso não, em hipótese alguma. Não tem como eu ser corrupto sozinho dentro de uma administração. É uma rede, né? Tem que ter alguém junto com você.
Você não, é uma rede, você não trabalha. Tem as pessoas que não fazem parte e tem as pessoas que fazem parte. Então tem essas divisões. Não dá para generalizar, né? Também. É igual tem algumas coisas que eu não falo que é corrupção, mas seriam algo legalizado e que... Ineficaz, que seria contrário à eficiência administrativa, e também chega a soar como uma imoralidade, que é a questão, já pulando um pouco aí, que é uma coisa mais legalizada, que até saiu nas mídias, questão de diárias. Diárias de políticos, diárias de prefeito, vice, vereador. Eu não faço uma crítica que não se... Cada um tem a sua consciência, né? Se está na lei lá, está pegando, não tem problema. Mas eu falo de uma visão que eu tive. Quando eu fui vice, eu sempre me neguei a pegar diária. Se a prefeitura já fornece o avião e o local para você ficar, você tem condições de querer conseguir pagar ali pelo menos um pouco. Ou então é o seguinte, você fazer uma prestação de conta. Olha, eu almocei tanto, eu jantei tanto, tá aqui as notas, me ressarce o valor. Comum, né? O que fazem? Criam-se uma resolução lá dentro, um decreto, que estipulam cargo prefeito, 2.000 e poucos reais para você almoçar e jantar, um dia. Aí você fica 4 dias, nós estamos falando em 10 mil, 11 mil reais. Que é o dinheiro que falta no posto de saúde depois, né? Para a pessoa só almoçar. Aí você vai lá, você pega uma discrepância, né? Você pega e gasta um valor absurdo desse, sendo que você poderia ir lá gastar e ter suas despesas. Depois, se você vem com as notinhas todas registradas, fala, preciso de uma nota que eu preciso prestar conta. Igual a iniciativa privada faz. Sim, sim. Presta conta, te ressarce o valor indenizatório. Não tem problema, não vejo problema. Agora, você ganhar 2 mil para você almoçar e jantar? Então, assim, eu tive dias que eu fiquei 4 dias, na verdade, em Brasília, eu gastei 700 reais. E lá tem locais caros, mas tem os locais que são tranquilos. Sim, sim. Você não precisa querer... Você não está indo lá para passear, você está indo lá para fazer o teu serviço. Então, esses pontos que eu não concordo, eu acho que isso tem que ter uma diminuição. Então, aí o que acontece? Quando você vai para uma situação dessa, aí tu pega um ASG. O ASG ele recebe menos que um salário mínimo. Aí tem uma complementação para ele ganhar o salário mínimo. E aí tem 3 anos que não tem um reajuste, que teve agora uma recomposição de 4 pontos alguma coisa, que talvez vai refletir em cima do base. Nós estamos falando do base de R$ 1.300, R$ 1.350. Para Sidrolândia, você não consegue pagar praticamente nada. E aí você tem ali uma pessoa que fica 4 dias ganhando 10 mil, estou falando de um dia, de uma viagem, né? Lá já ultrapassou acho que 1 milhão. De 4 dias que ganhou 11 mil. Aí você tem ali inúmeros servidores que praticamente movem a máquina pública. Sim, sim. Que não conseguem um reajuste para conseguir a inflação do arroz e do feijão. Então, assim, essa discrepância eu não concordo na administração. Talvez eu seria um pouco mais chato nessa parte, né? E se você fala isso dentro de um sistema político, na outra reunião você já não é convidado. Mas no povão, no cidadão médio, é uma preocupação, é uma coisa evidente. Agora, assim, para lidar com tudo isso, e aí 4 anos, na verdade, é pouco tempo, né? Passa assim, precisa de muito conhecimento jurídico, legal, a malandragem da política e também até, de certa forma, uma resiliência diferente, de fé, de esperança, suporte da família, porque a coisa não é tão fácil. Como que você vê hoje em dia, estando mais experiente, tendo passado por essas situações, quem está vindo agora? Sem talvez a mesma condição que você teve de estudar, de acompanhar uma lenda da cidade. Como que está sendo esse processo de renovação da juventude? Você que acompanhou talvez vitória do André na juventude, lá para o governo do estado, vocês ali participando da situação toda, né? O que aconteceu em Sidrolândia. Isso não esmoreceu um pouquinho por causa da rede social e essa condição até de distância das pessoas com relação às revoluções sociais e políticas que acontecem no nariz dela, na cidade dela, no bairro dela? Porque você trabalhar com marketing é uma coisa, né? Para venda você tem que atrair o teu cliente, né? Sim, sim. E na política você não consegue fazer um marketing... a cidadania da pessoa. Né? Você não consegue fazer um marketing, ainda mais em eleição municipal, fazer um marketing que você consegue enganar as pessoas. Por quê? Está no dia a dia, você todo dia está confrontando com aquela situação. Né? Sim, sim. E aí eu faço um vídeo, por exemplo, faço um vídeo de 1 minuto andando na cidade. Aí eu paro nos locais que eu sei que as pessoas me recebem, eu tiro uma foto aqui, faço um vídeo aqui, aí eu faço um Reels, né, que eles falam no Instagram. De 1 minuto, dizendo, tá popular, estou andando nos bairros, estou visitando.
Mas se você vai no bairro conversar com quem mora lá, você fala, não, só passou aqui, parou ali e foi embora, só cumprimentou, tirou foto e foi embora. Isso, quando você confronta para o dia a dia, é muito dificultoso. Agora, para nós ali que somos assim, igual você também, Danilo, você também teve essa passagem da modernização. Do analógico. Do analógico pro digital. Do Mirk, do Orkut, sim, migrando hoje para Facebook, né? Chamada de vídeo, né? Sim. Então, assim, teve essa migração. Então, nós acompanhamos um período ali que é desde você ter que convidar um amigo para sair, ter que ir na casa dele, ou convidar ele num dia de semana para combinar no sábado, sim, que hoje você pode convidar ele no mesmo momento, convidar todo mundo. É tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo não é, né? Porque antes você tinha 2 reuniões por noite. Hoje, você com o seu celular, você consegue ter 500 reuniões e você tem que estar presente nas 500 reuniões. Então, essa informação você tem que trabalhar ela de acordo com a realidade. Mas isso que você está falando, olha que legal, que é muito inteligente e prova o quanto que... Por que a juventude hoje tem grande peso? Né? Para quem tem repertório. Imagina o banco de dados de um Dalto Fiuza. Com anseios populares, reclamações, né? Como que fala? Caminhos para alguma coisa acontecer. Tudo isso está na cabeça dele, como se fosse um computador. Hoje, isso daí não vai diretamente para o político, porque a coisa modernizou, vai para uma equipe que às vezes vai gerir isso pelo WhatsApp. E aí aquela informação é perdida. Não é à toa que muitas vezes aquele buraco vai ficar numa determinada rua por muito tempo, apesar de vários vereadores fazerem indicação, a coisa não acontece e não vai para o papel da gestão pública, né? Não chega para o técnico resolver. Você, por exemplo, cria-se um aplicativo que você tira em tempo real a foto, a pessoa naquele aplicativo já pode imprimir a guia de contribuição dela, IPTU, tudo. Ali você faz a reclamação interna, já cai no responsável, não precisava nem a pessoa levar para a rede social. Então, assim, detalhes que são armados. Mas se você pegar o histórico do Dalto e você tentar armazenar e jogar, você pega ali, o primeiro mandato dele foi na divisão do Estado, 76. Então, ele tem todo um contexto de ter que abrir ruas, de ter, assim, foi uma vida... Aí você pega o segundo mandato dele, em 88, quando teve aquela alteração da Constituição, né, da Constituinte. Emblemático também, hein? Constituinte. Aí você pega o outro mandato dele, né, que já foi pro terceiro 94, ali. Né, por aí, não, foi em 2004. 2004. 2004. Voltar, né? Foi quando começou essa migração da internet, do celular, de começar a vir celular com imagem colorida. Verdade. Que tinha o Siemens, aquele Nokia lá, que a gente ficava olhando na vitrine, não podia comprar, mas era a coisa mais linda. Muda o comportamento das pessoas, né? Então, assim, você pega o histórico dele, ele passou por etapas de construção de uma história, de um Estado, na verdade, de um país. Então, você tem de informação para ele gerir, para ele ter sabedoria de uma situação de crise, o que fazer, ele vai saber. Ele fala, não, isso aqui você aguarda, espera, você tem que fazer assim, assim. Então, eles têm essa experiência que não foi no banco de faculdade, foi ali no suor, foi na raça, no tempo. Então, isso você não consegue sem contar que aplicar em alguém. Que abre a maior parte dos assentamentos, né? É no governo dele que surge... Ele comenta, assim, nos debates, que em 2006, quando abriu os assentamentos, ele tinha 4 mil alunos, foi para quase 9. De um ano para o outro. Tivemos um dobro de aluno. Então, você tem que aumentar estradas, transporte, então um custo. E que ele fez? Posto de saúde. Ele fez, ele agradou. Por isso que tem essa popularidade enorme, né, em Cidrolândia. A pessoa às vezes não vota nele, mas não fala mal dele. Fala, não voto porque eu não concordo, mas não tem nada contra. Acho uma pessoa boa. Então você tem essa entrada, né? Você pega a rejeição dele, não tem quase rejeição. Mas você teve acesso a esse banco de dados, você acessou esse computador aí. Como que era assim, na relação? É no momento do chimarrão? É na hora que ele tá para sair para o evento? Muitas vezes num domingo? Porque esse cara não para, né? O domingo dele começa cedo, ele já está na rua conversando com os outros e tal. Em que momento que você conseguia acessar essa experiência e aprender um pouquinho mais e conversar e depois poder falar assim, opa, essa aqui é uma dica importante, eu vou levar para mim e vou aplicar? Não, de situações, assim, de conversas, assim, que daí contava alguns fatos, né, isolado, de, aconteceu tal situação, uma vez, aconteceu. Então, assim, todo momento da conversa, toda conversa sempre tem um histórico de como foi resolvido aquele problema. Assim, aconteceu isso também, tá sem recurso o município. Isso também na época caiu, aí tinha que fazer isso, tinha que fazer um empréstimo aqui, tinha que fazer... Então, assim, essas coisas que volta e meia de alguns problemas, e como eu advogo também,
em algumas situações para ele, na maioria das situações. Então, eu perguntava, como é que aconteceu isso aqui? Isso aqui foi assim, aí eu entendi o funcionamento da questão. Então, eu já tenho um conhecimento do funcionamento administrativo, né, da gestão. Que eu tive uma participação efetiva como vice de poder estar buscando recursos. Isso eu tive uma participação bem efetiva. E isso foi uma dica que é importante, que ele bateu em cima. Tem que buscar recursos. Recurso. Você tem que administrar. O recurso próprio é para você manter o básico. Entendi. Para você construir algo, você tem que vir com recurso de fora. Então, isso, na época, o Marum foi um grande interlocutor com o Michel Temer. 2017, 2018. Ele abriu um caminho, assim, um espaço gigante para a Cidrolândia, para isso. Isso a gente somos gratos lá e sempre colaboraram. Então, a gente sempre teve esse caminho, né? Lógico, daí tem as divergências políticas, porque geralmente o vice, quando ele é vice, já o prefeito fica assim, ele vai querer ser candidato. Então fica esse ciúme político, né? Mas agora, administrativamente, sempre buscamos agir de trazer benefícios e tentar entender o que as pessoas precisam. Porque às vezes vem um recurso de 1 milhão para construir tal situação e que a cidade não precisa. Que às vezes com 100 mil você resolve o problema. Então falou, não preciso disso aqui, eu preciso de tal situação. Você tem que saber mais ou menos, conhecer o que a população precisa e o que a cidade precisa. Você precisa estar próximo a eles, né? E você nunca perder essa proximidade. Porque muitas pessoas ganham o cargo ali e já falam, não, eu estou agora aqui por cima e não, você só olha para baixo, né? Não, você tem que olhar... Esse excesso de autonomia não é ruim para a cidade também, porque várias outras cidades do mesmo porte ou menor conseguem eleger deputados estaduais e até federais. Né? No caso do Cidrolândia, o Dalto chegou a assumir a cadeira na Assembleia Legislativa. Não, o Dalto não, foi rapidamente, o Enelvo. O Dalto não conseguiu antes. O Dalto não conseguiu por conta que foi o Paulo Duarte que assumiu. É verdade. Ele bateu na trave ali. O Paulo Duarte e o Ciuf. E densidade eleitoral para isso ele tinha, né, de certa forma. Por que não acontece... o Cidrolândia, quem é de Cidrolândia não consegue buscar voto em outra cidade vizinha? Porque o Dalto ele sempre trabalhou muito em prol de ser prefeito, de local. Ele nunca foi de fazer marketing para fora, ele nunca foi... O Enelvo era segundo suplente. O Enelvo já foi uma articulação política. O Enelvo já foi de colar o governo para trabalhar em outros locais, né, que dá uma popularidade para você ser candidato. O Enelvo só ganha uma eleição do Dalto, até hoje. Ganhou em Todas ele perdeu. Em 2000. Em 2000. Todas ele perde, até para deputado estadual, ele sempre perdeu e tem aquela questão até... De votação dentro de Cidrolândia, sim. Sim, nunca conseguiu ganhar. Tá. Hoje os dois conversam, caminham para o mesmo lado? Não, nós não temos problemas. Não temos problemas. Inclusive o Juninho é pré-candidato, né, o filho dele, a prefeito. Salvo engano, está no PRD. Então... nós temos um bom alinhamento assim, de conversas. Tem um baita um acervo, né? Nós temos um alinhamento de conversas assim, tranquilas, sem enfrentamento algum. A gente entende que tem que ter um somatório para ajudar a cidade a voltar a ter uma credibilidade, porque hoje a cidade está sem credibilidade alguma para fora, né? Então, a gente precisa voltar essa credibilidade e a gente precisa o quê? Pensar na cidade. Então, deixar um pouco... algumas vaidades, né, e unir para o mesmo propósito para poder chegar no objetivo que todo mundo busca, né? E mais uma aposta, né? Vamos lutar e vamos ali em mês de junho, agora julho, a gente define quem serão o candidato por parte do MDB. E da polarização, tem candidaturas? PT, PL? O PT tem um pré-candidato, né, lá em Cidrolândia, que já lançou. O PL ainda tem alguns pré-candidatos também lançados. O MDB, agora no mês de junho para julho, deve também colocar o seu pré-candidato aí. Pré-candidato porque não pode falar candidato, né? Mas dentro do partido... Já é um nome quase certo, né? A gente tem nomes ali já com e potencial. Da Câmara? Você que passou ali na gestão pública, sabe como que custa caro cada centavo do cofre da prefeitura? Não é muito pesado a quantidade de vereadores que Cidrolândia tem hoje em dia? Não tem como retroceder, né? Teve uma diminuição por conta do censo do IBGE. Foi feito um censo, diminuiu de 60 mil habitantes para 47. Então vai voltar até 13. Voltou a ter 13 vereadores agora. A próxima é uma das poucas cidades que tem isso, né? Aí tem essa diminuição, né? E lógico, como o município vem arrecadando, teve um superávit nos anos anteriores, aumenta do 10º para a Câmara. Então, vai ter uma redução de vereadores. A questão de quantidade é um pouco complicada, porque se você tiver 5 vereadores que trabalham bem, é bom. Se você tiver 13 que trabalham bem, é melhor ainda. Então,
é muito de ver o que é feito. Isso. Para ver o retorno. O poder da legislatura, né? E isso tem que fazer pesquisa interna lá para consultar, né? Até porque o candidato que eu votei, meu irmão foi candidato a vereador, e hoje ele é o primeiro suplente, não tem cargos políticos, né? Mas cada um tem o seu eleitorado, o seu grupo, e a vereança é um jogo pesado porque são muitos candidatos, né? Sim, em todo lugar, né? Dizem que a eleição é mais difícil. Agora, se teve uma área que você teve uma preocupação específica, e o MDB também tem, até porque foi na gestão do MDB que surge aquele posto central, né, que fica ali na Rua São Paulo, foi vocês que fizeram. Rua Santa Catarina. É a saúde, Rua Santa Catarina, né? É a saúde. O MDB sempre olhou muito para essa questão da saúde, até porque é uma cidade que vem muito migrante, né? Então, assim, é uma área que você tem que administrar bem porque ela é problemática, né? Se bobear um pouquinho, a saúde ela te dá muitas complexidades. Na época da Covid, isso foi muito flagrante pela quantidade de casos ali. Nesse momento que a cidade discute tanto corrupção e outras questões, você acha que a saúde ela pode também ser replanejada ou ser pensada com mais carinho, visto que é um das 8 maiores economias de Mato Grosso do Sul? Não dá para ter uma saúde de qualidade duvidável ali, né? Na verdade, a saúde pública hoje, a gente tem que ver o quê? Compensa abrir mais novos postos de saúde e não ter atendimentos? Ou você pegar e aproveitar os que tem e equipar eles e colocar atendimento com médico, né? E em Cidrolândia nós temos o hospital, né, do presidente lá, que tem feito uma gestão assim, vou dizer assim, impecável na questão administrativa. Que hoje o Hospital de Cidrolândia ele tem todos os requisitos para ser uma referência no Mato Grosso do Sul. Então, se tem sido organizado dentro, porque o hospital teve outras gestões, né? Mas hoje o hospital, eu entendo, e toda a parte administrativa do que eu pude perceber lá dentro, né, olhando documentos, olhando tudo que foi possível ali, que houve se haver um bom senso do poder público lá, que o município, tudo que o hospital busca tem que ser judicializado, que é uma política de querer tomar o comando do hospital. Isso é pesado. É ruim, é o único hospital nosso. Se tivesse um bom senso, Cidrolândia hoje era uma referência de cirurgias, só que assim, o hospital ele vive com um valor praticamente, hoje para manter o hospital, de acordo com os leitos, tinha que ter em torno de R$900 mil por mês, né, de contratualização ali, de subvenções. E hoje o hospital... do governo do estado, né? Muito, né? Não, é mais o município, né? Mais o município? Hoje o hospital ele sobrevive com 300 mil. Puxa, bem no limite, né? Não, praticamente paga o salário e mantém assim na raça muita coisa, porque Cidrolândia tem um povo que ajuda muito. O povo do agro, a população de Cidrolândia, no geral, eles são muito, quando eles se empenham em algo, essa questão do Rio Grande do Sul, lá também se empenharam, mandaram mantimentos, mandaram muitas coisas. Então eles se empenham e se autoajudam, né? O pessoal, eles ajudam o hospital. E isso tem mantido o hospital muito bem. Mas que há uma discussão de judicialização, o valor mensal tem que ser discutido na justiça para receber. O mínimo, o básico. Se tivesse um olhar um pouco fora dessa politicagem, por parte do poder público, conseguiria fazer uma gestão boa, porque você colocaria o hospital para atender as demandas urgentes, pegaria a UPA, fizesse uma repaginação da UPA com atendimento diferenciado, pegava os postos de saúde e fazia os atendimentos, preenchia mais, na verdade, com médicos e tudo, mas isso não ocorre. Isso não ocorre. Então precisa realmente... Mas nesse tamanho que a cidade está, dá para ajeitar ainda, né? O duro é se crescer... O que precisa, Cidrolândia, Danilo, precisa de uma coisa, precisa de um plano de governo. Plano de governo. Até onde eu quero chegar com a saúde, até onde eu quero chegar com a educação. Eu vou pegar o IBGE, trânsito eu quero... também, né? Trânsito, precisa ali fazer um negócio urgente. Eu preciso pegar o censo do IBGE e olhar ali no censo do IBGE, são 60% da população recebem até um salário mínimo. Então nós estamos discutindo que o PIB de Cidrolândia é em torno de 5% de pessoas. Então nós temos, peraí, o poder público tem que ser mais, chegar mais à população, porque nós temos mais da metade da população que precisa do poder público. Então você tem que fazer uma gestão, não uma gestão de ocasião. De ocasião por exemplo, eu estou passando aqui, o cara fala, cuida para mim aqui o meu comércio aqui, que eu vou no banheiro rapidinho. Isso eu estou de ocasião ali, né?
É diferente de eu pegar ali e falar, não, eu vou comprar o teu comércio, eu vou ampliar, vou construir, eu quero vender pela internet, dele, né? você fazer tal coisa. Você tem um plano, eu falar, eu quero começar aqui, eu quero chegar aqui. Eu quero chegar isso aqui lá na frente, eu quero que Hidrolândia esteja assim. Colocar esse foco e tocar ele. Lógico, vai ter os percursos que tem que, às vezes, modificar, mas você sabe para onde você vai. Né? Tem a frase que fala, quem não sabe... No evento favorável é aquele que não sabe onde vai. Né? E quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. Mas aí não é o apelo até por um governo de 8 anos, né? Que faz horas que não tem lá, né? Precisa ter o último tempo foi do Dalto. Foi do Dalto. Na verdade, precisa de um governo ali de 2 anos de... Que funcione. Administrativo. Tem que fazer um reaproveitamento dos servidores públicos. Nós temos servidores públicos ali capacitadíssimos para assumir funções de alto escalão. Você consegue diminuir essas assessorias? Consegue. E colocar e capacitar a pessoa. Não é melhor você pegar um servidor ali e pagar um mestrado para ele, uma pós-graduação por mês, fazer às vezes um convênio, não custa nada para o município. Sim. O próprio governo da União oferece. Você capacitar essa pessoa para ela assumir aquele cargo tecnicamente, né? Você vai ter uma segurança administrativa para o município do que você trazer uma pessoa e colocar ali, aí já troca, já troca. Você não tem uma continuidade administrativa. E isso atrapalha, porque há um planejamento, há algo que tem que... Pessoas pensam diferentes, então você tem que ter essa capacitação e ver assim, até aqui eu consigo. Daqui para frente vou precisar terceirizar. Aí você começar a terceirizar. Então precisa... Mas sem perder o controle, né? Sem perder o controle, porque você tem que aproveitar o servidor público. Né? Muita gente quer taxar o servidor público no trabalho. Não é assim. Você tem que saber entender por que o servidor público não está trabalhando. Aquele servidor, não é todos. A maioria, quase a totalidade, trabalham assim. Por que você não quer trabalhar? Não, porque eu não me dou bem com o meu chefe. Então tá bom, vou te remover para outro lugar. Tá bom aqui? Tá, então você vai trabalhar. Então você consegue fazer esse jogo de cintura. Ouvir. Não deixar ali. Não, deixa para lá. Se você vai reclamar, se o servidor reclama, aí você vai lá e principalmente monitorar o funcionamento. Obrigado. Parabéns, Danilo, obrigado. Aí pela visão, pela forma de enxergar as coisas e principalmente por trazer essa perspectiva de esperança, né? De que a coisa tem jeito, né? É delicado, está um momento difícil, mas talvez com uma nova perspectiva e um bom plano de governo, Hidrolândia tem novos rumos para tocar em frente. Né? Vamos deixar as coisas acontecerem no momento certo, né? Que tudo dá certo, só tem que estar preparado. E acompanha nosso trabalho no www.msdia.com.br, lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram, no Facebook do MS Dia. Até a próxima!